Primeiro me fala dessa tua experiência, vindo de Chapecó, desceu a Serra do Rio do Rastro, conheceu a nossa Serra Catarinense e essa, não só a Serra, como os municípios da Serra, conheceu vinícolas lá em São Joaquim ontem. Me fala um pouco disso. Olha, foi uma experiência sensacional. É um país muito de contrastes, né? Eu estava rodando o Maranhão há coisa de uma semana e meia atrás. É um lugar muito pobre, com cidades pouco desenvolvidas, com cidades sem atividade econômica. As cidades pequenas do interior têm uma dependência total e completa do governo federal. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque eu vim para Santa Catarina e por mais que a gente possa puxar outros contrastes, o principal contraste é as cidades são autônomas, são cidades baseadas em confiança, com economia desenvolvida e com um desenvolvimento econômico espraiado. Ou seja, todas as cidades vão ter algum tipo de atividade econômica, maior ou menor, em diferente intensidade, com setores diferentes e todos eles conexos. Então eu tomei uma aula de interior aqui. Aula sobre cooperativismo, aula sobre administração pública, aula sobre sociedade baseada em confiança. São Miguel do Oeste, eu vi num domingo à tarde, as crianças correndo e brincando numa praça, numa boa, sem barulheira. Este é o tipo de coisa que eu gostaria de ver em outras cidades do Brasil. E aí entra um paradoxo, né? Porque o Brasil não reconhece Santa Catarina como parte de si. Santa Catarina nunca está nas propagandas oficiais, Santa Catarina só é lembrada pelo governo brasileiro que na hora de cobrar imposto dos catarinenses. Mas nunca como um modelo de Estado e um modo de vida que funciona. E nós temos que mudar isso. O Brasil tem que ser mais como Santa Catarina. O Brasil tem que parar de reconhecer os seus defeitos, que às vezes acha que é uma característica nossa, por exemplo, a favela, ou esse elemento que existe no Rio de Janeiro, da bagunça, e começar a olhar em lugares como Santa Catarina, um lugar de inspiração, e falar, isso também é Brasil, e o Brasil precisa ser mais assim. Então, ao longo de todo esse processo que eu rodei de Chapecó, fui até a fronteira com a Argentina, depois fui pro meio do estado, passei por Lages, desci a serra e estou chegando aqui. O que eu vejo é esse modelo de cidades, cooperativismo, formação de classe média e sociedade baseada em confiança. Isso é muito bom. E isso aqui tem que ser exportado para o resto do Brasil. Você é um candidato que faz um enfrentamento ao petismo, faz um enfrentamento ao bolsonarismo, ao lulismo e ao bolsonarismo. O candidato que vai pelo meio. Como é que você pretende furar a bolha? Hoje tem duas bolhas muito fortes e dois núcleos muito fortes que polarizam a eleição. Como é que você pretende furar as bolhas e quebrar essa polarização? Olha, isso é um bom termo, essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque boa parte da política brasileira tenta descobrir uma resposta para essa equação. E a real é, se eu ficar negando eles, eu não vou ser nada. Porque estabelecer sua identidade, eu vou tentar ser claro com o ouvinte, através da negação do outro, você está sempre pautado pelo outro. O que eu quero dizer? O Flávio Bolsonaro é candidato dizendo que ele é melhor do que o Lula, ou que ele não é tão ruim quanto o Lula, ele é um mal menor. E o petismo faz a mesma coisa com relação aos Bolsonaro. Eu não posso fazer isso apenas falando eu não sou nenhum nem outro. Eu tenho que me afirmar perante as qualidades das ideias e as qualidades da minha trajetória e das posições que eu adotei. Então, eu só vou conseguir derrubar esses outros dois sendo algo novo, propondo algo novo, sendo imaginativo, sendo criativo, sendo corajoso, e é isso que eu estou fazendo. Então, eu estou conseguindo estabelecer um nicho eleitoral em que, onde eu consigo falar, eu consigo ser líder. Eu vou dar um exemplo. Entre os jovens de 16 a 24 anos, as pesquisas Atlas todas pegaram isso, eu já estou disputando a primeira posição. O nosso partido, o Partido Missão, que foi montado há 5 meses e meio, ele já é, entre esses mesmos jovens de 16 a 24 anos, o partido favorito dos brasileiros. E isto sinaliza algo. O que é sinaliza? Se há espaço para que as pessoas não ouçam sem preconceito, mesmo no Maranhão ou mesmo em Santa Catarina, haverá pessoas que vão gostar do nosso projeto. E eu faço isso não porque tô aqui só falando, eu não sou petista, o Lula é vagabundo, não, o Flávio Bolsonaro é um ladrão. Não, eu não vou nessa linha. Por mais que, se me perguntar, eu vou falar. O que eu vou fazer eu tenho uma série de ideias e essas ideias são sensacionais e isso pode tornar o Brasil uma das 5 maiores nações do mundo. Eu tô aqui para isso. Pergunta do nosso comentarista de eleição, professor Arthur Fabro. Fica à vontade, Arthur, bom dia.
O Arthur procura aprofundar um pouco mais a conversa. Ah, delícia esse tipo de pergunta, né? Isso é tipo de pergunta boa da gente desenhar quem nós somos e quem é o nosso adversário. Então eu vou começar com uma pequena provocação. Tirando os chavões, ninguém sabe exatamente como pensam os Bolsonaro. E aí eu vou pegar frases do próprio Flávio Bolsonaro. Ele disse recentemente, num evento no Rio Grande do Sul, que ele não vai falar muito das propostas dele, porque se ele falar muito as pessoas vão atacar ele. Ou seja, eu não sei exatamente como ele pensa. O Flávio Bolsonaro, qual é a proposta dele para a área de educação? Qual é a visão conservadora bolsonarista sobre a área de educação? Eu não sei. Qual é a visão conservadora bolsonarista sobre como resolver a questão do SUS e a questão do acesso ao SUS? Também não sei. Qual é a questão bolsonarista conservadora dele sobre a área de infraestrutura? Eu não tenho a menor ideia. Qual é a política econômica que ele vai adotar? Não tenho ideia. Ele disse que vai fazer uma tesourada num evento no BTG. O que é uma tesourada? Saiu ontem, né, na Folha de São Paulo, que o Flávio pretendia fazer os reajustes da aposentadoria e do BPC sem ser através do reajuste via salário mínimo, via aumento do salário mínimo, mas sim através do IPCA. Eu defendo isso, publicamente. Eu falo isso, precisa fazer isso, muitas pessoas vão reclamar, mas se a gente quiser fazer o que o Milei fez na Argentina aqui, nós vamos precisar encarar esse tipo de problema. Ele correu pra via pública e falou, isso é fake. Ah, então ele não vai fazer. Então ele fala que ele anda com o Milei, mas ele é sabor Milei. Meu problema com eles tirando os chavões do tipo, aqui é família, aqui é Deus. Eu não sei o que eles pensam. Eu não tenho a menor ideia, ninguém tem a menor ideia. O Carlos Bolsonaro quer ser senador aqui por Santa Catarina. O que o Carlos pensa sobre os problemas de Santa Catarina, sobre o Pacto Federativo? Qual é a visão conservadora do Carlos Bolsonaro sobre isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe porque são apenas chavões. Então eu já começo falando a minha primeira grande diferença. Nós somos substantivo, não adjetivo. Falar que eu sou conservador, para eles, é um adjetivo. Pra gente, ser de direita é um substantivo e às vezes direitar é um verbo, é uma ação política baseada em ideias. Então, eu montei um livro, eu tenho projetos para todas essas áreas que eu falei. Eu sei como ser um candidato à direita usando tecnologia no SUS e aproveitando o elemento centralizado do SUS para com machine learning e inteligência artificial a gente melhorar o atendimento para as pessoas. Eu sei como resolver o Pacto Federativo para fazer com que o povo que trabalha e produz, como por exemplo o povo de Santa Catarina, não seja permanentemente roubado e esse dinheiro não vá para um prefeito vagabundo lá em Alagoas ou no Maranhão gastar com qualquer coisa e não melhorar a vida das pessoas lá. E aquelas pessoas terminam migrando para cá e gerando problemas, inclusive, políticos, nacionais. Eu sei como tratar disso, eu vou tratar disso, eu não vou ter vergonha de fazer esse tipo de tema. Esse tipo de coisa, que é uma diferença de mérito, de postura, de formas de encarar os problemas, já nos diferencia como água e óleo deles. Eu vou falar dos grandes temas nacionais, eles não vão. O problema é o seguinte, o bolsonarismo é como se fosse o peronismo lá na Argentina, ou o próprio lulismo no Brasil. É o la garantia soy yo. Não, confia no meu sobrenome aqui que a coisa vai. E aí eu não consigo, e esse é o problema, a gente responder a sua pergunta, eu não consigo saber o que eles pensam. Tirando os chavões, eles gostam da família, eles não gostam de bandido, tá, vamos virar a primeira página, o que tem? Qual é a abordagem deles que será diferente da minha na parte de segurança pública? Eu tenho um projeto, eu tenho livros publicados, que é o Livro Amarelo, que é o programa do meu partido, explicando ponto a ponto como eu vou enfrentar o crime organizado. Eles não têm. Eles são em guerra cultural, né? Eles dizem que são descendentes diretos do pensamento do Olavo de Carvalho, ok. Como é que o Flávio vota nessas matérias? O Flávio votou agora a favor da lei da misoginia, que é um projeto maluco que acaba com a confiança interpessoal entre homens e mulheres, vai atrapalhar a ascensão de mulheres na carreira delas dentro das empresas, porque simplesmente qualquer coisa vira misoginia, as empresas vão querer se proteger disso. Então qual é a ideia deles sobre guerra cultural? Não sei. O problema é que a gente nunca sabe. É só, confia em mim que meu sobrenome é Bolsonaro. E sabe quem fez isso na última eleição, para responder a pergunta? O Lula. Ele não apresentou um plano de governo, ele não apresentou quem seria o ministro da Fazenda dele, só falou, confia em mim que eu vou te dar uma picanha. E aí deu no que deu. O senhor falou que sabe como resolver o problema fazer o enfrentamento ao crime organizado. Como? De maneira muito clara. Nós temos no Brasil um país que ficou muito traumatizado pelo período do regime militar. Houve um trauma. Então, qualquer legislação que fosse muito rígida com o cometimento de crime já era tratado como um retorno aos porões do DOPS, porões da ditadura. E, fora isso, houve também uma ascensão de um pensamento à esquerda que sempre achava que a violência estava por conta das desigualdades sociais. E a violência, portanto, tinha que ser encarada como uma forma quase de redenção poética da pessoa mais pobre, não sei o quê. Isso é tudo balela. Tá? Estudos sérios, por exemplo, da FGV de 2007, demonstram que há uma correlação muito mais forte entre o menino que comete o crime dos seus 15 a seus 29 anos não ter a figura paterna perto dele, portanto, vir de uma família destruída, do que, por exemplo, o índice Gini, que é a desigualdade social. Ou seja, a desigualdade social é menos importante no cometimento do crime, na formação da mente desse criminoso, do que a ausência da figura paterna. Outra pesquisa que foi feita, muito importante, demonstra que presidiários, foi o Gaquia que trouxe essa pesquisa, Pérez Chiquida.
Presidiários, eles têm medo, e essa pesquisa foi feita com presidiários, de penas muito altas como prisão perpétua ou até pena de morte, e isso faria eles serem dissuadidos de cometer crimes. Então, o que a gente já sabe é que toda a literatura internacional nos mostra penas mais altas, certeza de punição, e aí você abordar esse jovem dos 15 aos 29 anos, porque a maior parte dos crimes violentos são cometidos nessa época, inclusive com tratamento psicológico nas escolas, acompanhamento, e é por isso que as escolas militares são um sucesso, porque você tem a figura masculina próxima, você começa a diminuir o cometimento de crime. Só que aí tem um outro elemento. A gente ficou errando em políticas públicas de segurança no Brasil há décadas. E aí isso criou monstros. PCC é um monstro, Comando Vermelho é um monstro, e outras facções menores são monstros. No Rio eles têm as milícias que são monstros. Aí a gente vai ter que dar um tratamento específico para eles. É como se o Brasil fosse um doente, né? A gente está com câncer, e aí agora a gente vai ter que fazer uma cirurgia específica em alguns pontos. O câncer é a violência como um todo, né? Você está com as células cancerígenas espalhadas. Só que os tumores é o Comando Vermelho, o PCC. Então eu vou ter que ter uma legislação específica para isso. Essa legislação dá-se o nome de Direito Penal do Inimigo, que é uma teoria de um jurista alemão chamado Günther Jacobs, que inclusive vai escrever para nossa revista. Um professor, um vovozinho alemão, muito inteligente, trouxe essa perspectiva de que quem não aceita a legislação e a cultura de um país e está permanentemente em cometimento de crime, como por exemplo uma organização terrorista, ele não pode ter os mesmos direitos e prerrogativas que um cidadão comum. Se você bate o carro e vai lá dar uma briga na rua, você acaba dando um socão na outra pessoa. Tudo bem, você vai ter que ser punido eventualmente, mas você tem os seus direitos, você tem sua presunção de inocência. Uma pessoa que coloca uma tatuagem em Comando Vermelho, ele não tem presunção de inocência. A gente tem que considerar que ele está permanentemente em cometimento de crime. Essa pessoa tem que ser considerada como alguém que terá que ser abordada para a polícia e já ser presa, tão logo ela seja identificada. Essa pessoa não vai poder pagar fiança, essa pessoa não pode ter progressão de pena, as penas têm que ser mais duras com relação a ela não pode ter audiência de custódia que simplesmente possa liberar ela. Ou seja, ele é um ser anômalo. Ao fazer isso, e no primeiro dia de mandato nosso, decretar estado de defesa circunscrito apenas às regiões tomadas pelo tráfico, a gente pode destruir o crime organizado no Brasil. E aí, ou os bandidos se entregam de maneira pacífica, ou a gente prende ou mata eles de maneira clara. E aí esses caras vão pra cadeia, e aí a gente começa um novo capítulo no Brasil, que é recuperar as dezenas de milhões de pessoas que vivem nas favelas do Brasil. Que é ali onde o crime é cometido, é ali onde esses meninos que entram pro crime são gestados. E é ali que a gente tem que atacar. Atacar no sentido positivo, desfavelizar, criar bairro, fazer investimentos poderosos de infraestrutura para a gente alterar essa dinâmica e recuperar para o Brasil esses milhões de cidadãos. Confirmando, essa entrevista está sendo retransmitida em áudio e vídeo pelo 484 por extenso.com.br, além das ondas da Rádio Som Maior, também em áudio e vídeo no 484 por extenso.com.br. Comentarista de eleição Som Maior, Laércio Menegas, professor, bom dia, fica à vontade. Laércio, de maneira clara, a mensagem que a gente passa para os mais jovens é exatamente a mensagem que as pessoas mais velhas vão querer ouvir. Se um ouvinte da rádio estiver agora assistindo, ele não vai discordar, imagino eu aqui em Criciúma, da maior parte das coisas que eu estou falando. Ele, na verdade, não me conhece e, na verdade, se ele tiver lá mais de seus 50 e poucos anos, ele está, vamos dizer, ainda inebriado pela lógica do bolsonarismo como resposta dialética ao petismo. O bolsonarismo como enfrentamento natural ao petismo. Mas se você olhar na letra da lei, ou se você olhar no papel, as propostas do Flávio são muito menos condizentes com o que ele pensa do que as minhas. Então, se ele olhar e olhar minha trajetória, eu liderei o impeachment da Dilma Rousseff nas ruas e no parlamento. Eu fui capaz de fundar um partido, a família Bolsonaro não foi capaz de fundar um partido. Eu jamais votaria nessas leis feministas que passaram no Congresso. Assim como o nosso deputado Kim Kataguiri nunca votou, eu jamais ficaria fazendo campanha falando que eu vou ficar aumentando Bolsa Família. Ou seja, contrariando a lógica e o sistema de valores do próprio eleitor dele. Jamais faria isso. Então, se esse eleitor conhece e passa a ser um pouco generoso, ele não tem motivo de discordar. E aí existem dois elementos, e a pergunta é muito boa, porque ela trata de dois momentos geracionais. O Fernando Henrique e o PSDB, eles representaram um processo de modernização de um país que tinha medo de falar que era de direita.
E aí as classes médias antipetistas, elas falam, não, esse projeto está modernizando o Brasil, tem plano real, tem privatização, a economia está andando, eu estou começando a consumir produtos do exterior. O Brasil é uma economia muito fechada ali até os anos 90. E isso, vamos dizer, marcou uma geração, né, uma geração antipetista, até que deu vamos dizer, a fadiga de material e eles passaram a perder. O bolsonarismo representou outro momento, foi quando as pessoas antipetistas começaram a falar, este cara, ele representa meu sistema de valores. O Bolsonaro é literalmente eu. O Bolsonaro, ele fala que nem eu falo, ele tem a mesma religião que eu, por mais que o Bolsonaro não tenha religião nenhuma. O Bolsonaro defende a família, por mais que ele esteja na terceira família. O Bolsonaro, ele gosta de matar bandido, por mais que o governo dele não tenha passado nenhuma legislação que realmente prenda bandido. Ou seja, a pessoa se identificaram ali com o Bolsonaro e falaram, esse é o homem, eu vou com ele ali. E já está apresentando a fadiga de material também. Essa fadiga de material já está acontecendo. Nós representamos um outro momento, que é um momento otimista. Esse é o ponto que eu quero falar. Eu quero falar para todo mundo que, assim, as gerações mais novas estão olhando e falando, o futuro pode ser glorioso. O Brasil realmente pode ser uma das 5 maiores nações do mundo, nós temos tudo para isso. E os problemas que a gente padece, eu pago imposto alto, a inflação, ela está sempre comendo um pedaço do meu salário, os juros são altíssimos no Brasil, andar na rua no Brasil é perigoso. Todos esses são problemas pequenos. Todos os problemas que o Brasil passa são muito, muito, muito pequenos. A pessoa fala, é impossível. O problema não é esse. O problema é a vontade de você resolver esses problemas. O problema é você organizar uma força política que saiba o que fazer. O exemplo que eu vou dar, eu já tinha dado o exemplo do câncer. O Brasil, se fosse um paciente, uma pessoa doente, ele é uma pessoa que está morrendo de gripe. Sabe, existe cura pra gripe, existe remédio pra gripe, todo mundo sabe como resolver, só que a pessoa não quer cuidar, porque se ela tem um parente que falou que ele tem que tomar suco de cenoura e um chá e não tá tomando remédio pra gripe. Este é o cenário do Brasil. Resolver o problema de juros do Brasil é fazer uma boa reforma fiscal. Resolver a questão de segurança pública, passando a legislação certa e tendo vontade, se resolve em 1, 2 anos. Resolver a questão da reforma administrativa dos estados e municípios para fazer eles serem autossustentáveis, como são aqui em Santa Catarina, a gente resolve em 3, 4 anos. É questão de resolver uma equação política. Isso é difícil. Que é resolver os jogos de poder que existem entre os estados, os municípios, o tal do centrão. Hoje também tem o STF como um player. Este é o desafio. E nós estamos criando um projeto político inteiro devotado a resolver isso. E isso é otimista, isso aponta para um futuro que vai ser glorioso. Eu vou falar, a maior parte dos problemas brasileiros de Estado, que são muito ruins, a saúde e a educação no Brasil, com o uso da tecnologia, com a inteligência artificial que está chegando aí, galera, é uma revolução, vai mudar tudo. O SUS, que antes era uma desvantagem brasileira, vai ser uma vantagem enorme, porque ele é centralizado, a gente vai poder cruzar dado, aí a gente vai poder saber se uma pessoa vai desenvolver diabetes, já vai ter um remédio próximo. O presidente de El Salvador, o Bukele, apresentou esse mesmo projeto e já está fazendo uma espécie de SUS dele no celular da pessoa, que não tem atraso, a pessoa consegue fazer a consulta com o médico, em vez de pegar fila, ela já faz por teleatendimento com qualquer médico espalhado pelo país, o remédio já aparece num totem perto da casa dele, aí você consegue prevenir, controlar estoque, gasta menos dinheiro, tem menos corrupção, é muito melhor. O futuro será incrível. E para você fazer uma revolução que envolva inteligência artificial, alta tecnologia, você precisa de gente boa com cabeça nova. E é isso que a nossa geração está aprendendo a ser, a geração que vai usar a tecnologia para fazer com que o Brasil diminua o gap, a distância que a gente tem para os países maiores. E a gente vai conseguir. Então, por que eu sou otimista sobre o futuro e por que esse é um projeto diferente dos outros? Porque a resposta que já está tendo entre os mais jovens mostra que isso está convencendo os corações e mentes das pessoas que já estão entendendo que o caminho é outro. E aí é um processo de convencimento, é um processo natural. Já aconteceu com o Milei na Argentina, já aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. O próprio Bolsonaro teve um pouco disso. Isso está acontecendo com a gente. Se fala de reforma tributária, ela está sendo implantada, fala-se da reforma administrativa, reforma previdenciária, reforma política. O que você faria numa reforma política se fizesse a reforma política, se entendê-la necessária? Pergunta difícil, hein, homem? Pergunta difícil. Eu vou falar minhas duas posições sobre reforma política. Quando todo mundo fala em reforma política, vocês estão falando muito em modelo de votação. É distrital misto. Muitos vão nessas linhas, pode ter mais partido, pode ter menos partido. Eu vou levar minha reforma política para outro campo, tá? Porque, por mais que eu falasse, Renan, qual a sua opinião? Eu gostaria de ter voto distrital misto de lista fechada, para não ter nem tiririca na lista. Mas isso é uma outra discussão, a gente pode, depois se quiser abordar em outra pergunta, a gente faz. A principal parte de uma reforma política nossa é entender qual o problema político do Brasil. E o problema político do Brasil é o orçamento e as decisões políticas são concentradas na mão de gente que administra os piores estados e municípios do Brasil, e essas pessoas não têm nenhum compromisso com o resultado, e elas mandam mais do que as pessoas que têm compromisso com o resultado. Ponto. O que eu quero dizer, traduzindo o que eu falei, o presidente do Senado é do Amapá e o presidente da Câmara é da Paraíba. Eles não podiam estar nessa posição. Tem pessoas dos piores municípios, de regiões mais mal administradas do Brasil, no Tribunal de Contas da União, no STF.
alguns dos últimos nomeados, teve um cara do Piauí, que é o Cássio Nunes, e teve o Flávio Dino do Maranhão. Piauí e o Maranhão apresentam alguns dos piores índices de desenvolvimento humano. É como se eu pegasse para administrar um time de futebol um técnico que acabou de ser rebaixado para a Série D. Não tem nenhum sentido eu botar um técnico na Série D na seleção brasileira, mas na política brasileira faz sentido. E como é que eu altero isso? Veja, o dinheiro dos catarinenses ele é tirado via impostos, ele vai para o governo federal, e aí ele, pelo fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, ele é enviado para municípios pouco funcionais em outros lugares do Brasil. Eu fui visitar esses lugares pouco funcionais. O IDH desses lugares, a atividade econômica não aumenta. E os governadores não têm nenhuma obrigação em fazer a arrecadação do estado aumentar. Ele só fica com o pires na mão, dando calote para o governo federal, ou esperando cair o dinheiro. Então, um governador, por exemplo, do Maranhão, ele não melhora a vida do maranhense. Ele só fica aguardando um paulista, um catarinense trabalhar mais para coletar mais impostos do governo federal e cair no cofre dele. Aí sabe o que acontece? Um salário de um professor no Maranhão, ou um salário de um policial no Maranhão, é mais alto do que um de São Paulo. Mesmo o custo de vida lá sendo muito menor. Vocês sabiam disso aqui? Talvez, eu não vi o de Santa Catarina, mas talvez seja mais alto que o de um policial ou de um professor em Santa Catarina. É justo se o dinheiro foi coletado aqui? Só que os índices educacionais, os índices de segurança pública nesses lugares são piores do que São Paulo e Maranhão. Desculpa, São Paulo e Santa Catarina. Isso não é correto. Como resolver isso? A minha reforma passa pelo seguinte. Todo prefeito e governador, eles terão que, tirando o fato de serem populares, que é o que eles só querem ser populares, para poder concorrer a uma reeleição, eles terão que obedecer índices de desempenho. Então é assim, se você pegou o saneamento básico no seu estado, ele está em 15%, se você é um governador, você tem que entregar ele com 20%, no mínimo. Se é um prefeito, pegou com 10%, tem que entregar com 20%. Mesma coisa com saúde, mesma coisa com educação, mesma coisa com atividade econômica que tem que aumentar. Se você gera esse efeito, você ganha pontos. Se você ganha pontos, você pode concorrer à eleição, você pode receber emendas no teu município e você pode, inclusive, fazer shows aí para as eleições, que é o que esses caras adoram. Pode. Se você não conseguiu bater essas metas, independente de você ser popular ou não, você não pode participar das eleições. Você fica elegível por 8 anos, o seu partido fica elegível naquele município por 8 anos. O que você faz? Com que o dinheiro que é extraído de impostos dos outros lugares acabem obrigando, através dos repasses, esses lugares a se tornarem independentes economicamente, melhorarem a vida das pessoas, porque aí sim, esses municípios vão ficando, vamos colocar aqui, autônomos, e ficando autônomos, o dinheiro de Santa Catarina fica em Santa Catarina, o dinheiro de São Paulo fica em São Paulo, e a população do Maranhão fica feliz e vive melhor também. E a gente tem uma federação mais equilibrada. E aí, com uma federação mais equilibrada, a representação melhora no Congresso Nacional e o país como um todo melhora. Hoje, o modelo político no Brasil é políticos, governadores em geral, judiciário, ficam o tempo todo tentando extrair dinheiro de quem trabalha e produz. Esse é o modelo. Para resolver isso, indicadores de desempenho muito claros e punições para quem não conseguir cumprir. Com base nisso, a gente começa a reequilibrar a federação. Se não, eu vou colocar aqui, não é nenhuma provocação, é a verdade, a federação vai quebrar. Se a gente não resolver isso que eu estou falando, em algum momento o Brasil vai se separar em 2, 3 países. Porque as pessoas não vão conseguir aguentar. Uma hora, o cara que está pagando imposto aqui em Santa Catarina vai falar, eu tô de saco cheio, não aguento mais ter que sustentar o prefeito de Bacabal, no Maranhão. Não dá. Não dá. E o cara de Bacabal, ele só rouba a população de Bacabal. E ainda me rouba aqui em Santa Catarina, eu nem sei quem é ele. Uma hora vocês não vão aguentar. Pois só de São Paulo não vai aguentar. E eu tô avisando, porque as pessoas estão começando a se odiar nas regiões. A gente não pode se odiar. O Brasil é um país para ser um país imperial, um país enorme. Isso tem que ser resolvido. Na sua reforma política, mantém a reeleição? Eu manteria a reeleição para deputados. Eu acho, entretanto, muito mais racional a gente aumentar o mandato de presidente para 5 anos e não ter reeleição. Aí o presidente consegue apresentar um projeto e aí ele pode, na reeleição, lançar um candidato do partido dele. Acho que não tem problema nenhum. Agora, o modelo de reeleição como nós temos no Brasil é um modelo doente. Por que doente? Porque os mandatos são construídos para apenas se reeleger. E aí você tem Já assume tratando a reeleição. Exato. E o terceiro ano de mandato já é campanha. E aí o último ano ainda é só aplicação de obras e gasto de dinheiro e compra de voto. A gente sabe que esse é um modelo no Brasil. Agora, se a gente aplica esta reforma que eu falei aqui, com indicadores de desempenho e com punições, aí a coisa muda um pouco de figura, porque na prática esse prefeito ou esse governador, se eles entregarem os indicadores de desempenho, aí talvez valha a pena até eles concorrerem à reeleição. A gente tem que ter, a questão toda são os critérios de desempenho. Hoje, infelizmente, o eleitor não avalia bem um político. Nos lugares mais pobres do Brasil, a taxa de reeleição dos prefeitos é muito alta. Aí você pergunta, como pode uma cidade que é muito ruim, o prefeito ser reeleito? A vida não melhorou em nada, porque a pessoa vende o voto. A pessoa ganha um emprego na prefeitura, todo mundo sabe que é assim. Então, a política é isso. A gente fica falando de esquerda e direita é só a casquinha do ovo. A política brasileira é compra de voto, cooptação. Essa é a regra no Brasil. E isso precisa acabar.
Comentarista de eleição da Som Maior, advogado Pierre Vanderlinde. Tua pergunta, Pierre, fica à vontade. Opa. Deu uma cortadinha, mas acho que entendi o espírito da pergunta. De maneira clara, a única coisa que demandaria uma alteração constitucional é se eu quisesse aplicar a pena de morte e prisão perpétua, porque isso são cláusulas pétreas. O resto é PL, projeto de lei, ou PEC, projeto de emenda à Constituição. Coisa que, infelizmente, todos os presidentes têm que fazer. Tudo que envolva melhorar o desempenho econômico, alterar a forma como o Estado é conduzido, você tem que fazer PEC no Brasil. Isso é uma desgraça, herdada da Constituição de 88, que ela prevê tudo. A Constituição que abraçou tudo. Isso, inclusive, é a origem dos superpoderes do STF. Porque se tudo é constitucional e o STF é um tribunal constitucional, então ele vai julgar qualquer coisa, né? Mas não vou me evadir muito do tema central da questão. O ponto é, para você fazer isto, eu pretendo um dia, se eu conseguir, através do Partido Missão, não no primeiro mandato, tocar uma constituinte. Nós precisamos alterar a Constituição brasileira porque ela é um entrave ao crescimento brasileiro. Novamente, qualquer tema é constitucionalizado aqui no Brasil. Tem até piso de determinados servidores que estão na Constituição. Isso é doentio, isso é loucura. Você não tem que discutir na Constituição parâmetros, por exemplo, para uma reforma da Previdência. Você não tem que discutir numa Constituição temas que envolvam licenciamento ambiental. Isso é tudo maluco. Isso é doentio. Esse é um problema, mas é um problema que eu gostaria de tratar não agora. Para tratar dos 3 temas que eu falei aqui, que são os principais, uma reforma fiscal e de competitividade no Brasil, que envolve PEC. Uma alteração das leis penais, processo penal, para incluir inclusive o direito penal do inimigo, que é PL, mas envolve também PEC. E para fazer essa reforma administrativa que eu falei, que mude os sistemas de incentivo para os estados e municípios, que permitam punições e incluir, vamos dizer, critérios objetivos de avaliação, tudo isso é PL e PEC. Eu não preciso de uma constituinte. O que eu vou precisar é de maioria no Congresso Nacional. Tá? E aí entra a pergunta do como. Para ter maioria no Congresso Nacional, eu tenho que escolher os inimigos que eu preciso primeiro. Né? Igual como você faz para comer um elefante? Por pedaços. O primeiro pedaço que a gente tem que comer é a da reforma fiscal que eu tenho que fazer na transição. Eu ganhei a eleição em outubro, e em dezembro eu tenho que estar fazendo uma reforma fiscal com a legislatura atual. Eu tenho que passar o máximo que eu puder dessa reforma fiscal para vir dólar para o Brasil, para a gente romper essa trajetória de aumento de dívida que a gente tem, para sobrar espaço fiscal para o Brasil poder investir. E aí os juros vão cair, e aí a gente começa a ter um país mais previsível, sobra dinheiro na mão das pessoas, e eu posso até depois de 2 anos começar a baixar imposto. Que aí eu consigo baixar, porque eu vou reduzir o aumento da dívida e o aumento dos gastos do Estado. Isso é uma notícia boa. Segunda coisa, aí entra algo que vai me deixar altamente popular. Eu vou declarar guerra ao crime organizado. E eu vou destruir o crime organizado. E nunca fizeram isso no Brasil. Todos os presidentes que fizeram isso de maneira clara, na própria América Latina, aumentaram muito sua popularidade. E aí como é que eu vou gastar minha popularidade? Especialmente minha popularidade com os políticos. Aí eu vou gastar tudo numa reforma administrativa. Tudo nessa reforma que eu falei. Que essa é a reforma que vai desmontar a forma de fazer política do Centrão no Brasil. E aí eu falo para o nosso ouvinte, o STF é um problema? Sim, é um grande problema. É um problema que começou a crescer a partir de 2012 e chegou no ápice aqui nos últimos anos e que agora a gente está sentindo, nossa, é um problema muito anômalo. Sim. Agora o maior problema nosso é o Centrão, que é a forma antiga, arcaica de fazer política no Brasil, que vem do período colonial. Inclusive o Centrão está sempre nos mesmos escândalos junto com o STF. Inclusive as nomeações do STF têm relação com o Centrão. Tudo isso está internacional. Destruir o Centrão é mais importante do que... Ou melhor, destruir a forma de fazer política do Centrão é mais importante do que destruir a mentalidade da esquerda ou o próprio STF. Porque ele dá base para tudo isso. Ele dá base... O Maranhão, eu vou falar para vocês, é um estado socialista. E ele é um estado socialista sem precisar, em nenhuma medida, de ter um comunista administrando ele. Simplesmente porque o Centrão cria esse tipo de modelo, de pessoas dependendo do Estado. Para você ter um negócio, tem que ter o Estado praticamente como sócio. Uma economia completamente baseada em dinheiro estatal. Isso foi criado pelo Centrão. O Centrão faz isso. O Centrão é o grande inimigo. O Centrão é o grande traidor
que destrói qualquer projeto político. Nós temos que mudar. Não, eu não vou sair prendendo pessoas do Centrão. Ainda que eu gostaria de fazer isso com alguns, mas o que eu vou fazer é alterar o sistema de incentivos, para que o próprio político do Centrão trabalhe direito. Esse é o jogo. Falamos várias vezes aqui do STF. STF hoje ele está politizado, porque lá ele tem nomeados do Lula, do Bolsonaro, acho que do Fernando Henrique ainda, porque os ministros do STF são todos nomeados pelo presidente da República, que indica para o Senado aprova ou não, e o presidente nomeia. Isso cria, ou tende a criar, uma dependência, uma relação dos ministros com o poder, com os políticos. Como é que tu avalia a possibilidade de mudar essa regra, fazendo com que os integrantes do STF sejam de carreira ou concursados? Veja só, eu não sou tão otimista com a ideia do concursado. Você tem dentro dos concursados, quando eles chegam em posições importantes, o lobby do judiciário, por exemplo, para o super salário. Não é isso que vai determinar se o STF vai ser bom ou ruim. Sabe o que vai determinar? É tirar os poderes do STF. Hoje o STF manda em tudo. Eu vou dar um exemplo. A Suprema Corte Americana ela também funciona com nomeação política. Sabe por que ela não interfere tanto? Porque ela só trata de matéria estritamente constitucional, ela tem um filtro de entrada. Nos Estados Unidos, o STF deles cuida de 50 ações. No Brasil, são de 8 mil ações. O STF também tem superpoderes aqui no Brasil, porque 83% das decisões delas são monocráticas. Portanto, cada ministro dá uma sentença, dá a canetada dele e fica com uma decisão monocrática. Outra coisa que eles podem fazer, como eles viram uma espécie de última instância do judiciário, que eles não podem ser, eles têm que ser apartados do judiciário brasileiro, eles têm... eles podem sentar em cima de um processo, por exemplo, pedir vistas, e ficam o tempo todo sentado no processo. E aí você pode ajudar uma empresa ou ajudar um cliente, que é o que eles fazem. Eles também têm escritórios de advocacia ligados aos familiares deles, que deveria ser proibido, como é em qualquer lugar sério. Então, se a gente já tira todos esses elementos do STF atual, ele só vai tratar de maneira jurídica os temas jurídicos. E a última, que é a mais importante, a gente tem que criar uma corte política, feita com, aí sim, desembargadores de carreira, que são sorteados de cada estado e ficam no máximo 2 anos nessa corte, e essa corte julga os deputados e os senadores. É a corte política que vai fazer o papel de foro privilegiado. E um deputado não pode ser julgado por um desembargador do seu próprio estado, pro bem ou pro mal, né? Tem que ser de outros estados. Essa corte não tem que ter nenhum tipo de influência política nela, é estritamente técnica, ajudando casos criminais. E aí o que isso vai fazer? O STF não tem mais poder de mandar sobre Câmara ou Senado, portanto, quando o ministro não se comporta direito, o senador vai estar muito tranquilo em chamar ele e, inclusive, fazer o impeachment. Essa é a reforma que a gente precisa fazer para resolver o STF. Pergunta do consultor de investimentos, comentarista de mercado aqui da Rádio Som Maior, Arthur Lessa, fica à vontade, Arthur. Renan, fica à vontade. Grande pergunta. Olha, só para começar aqui, eu não vi ainda os demais, tá? Mas eu sou o único pré-candidato completamente contrário a esse projeto populista do governo Lula que vai gerar desemprego, que é o fim da escala 6x1. Porque eles colocam nos seguintes termos dessa discussão. Olha, ou de um lado você trabalha 6x1, ou do outro você vai ganhar a mesma coisa e vai trabalhar menos. É mentira. Porque ele está levando a erro as pessoas. Tem que ser, ou de um lado você vai ter a possibilidade, tá, de acabar com a escala 6x1 e aí trabalhar menos e ganhar igual, com uma jornada menor, tá? E essa possibilidade é mínima, ou você vai ter desemprego puro e simples. E você não vai ter nenhum emprego. Porque essa é a discussão que tem que ter. As pessoas muito provavelmente ficarão sem emprego, empresas vão aumentar os custos delas, empresas vão fechar, o Brasil vai perder competitividade em alguns setores industriais que ele faz parte das cadeias globais de produção e vai vir alguma empresa mexicana, alguma empresa chinesa, alguma empresa vietnamita, alguma empresa indiana e vai roubar os clientes dos brasileiros e o Brasil vai ficar mais pobre. Porque você não aumenta os rendimentos das pessoas se não aumentar a capacidade produtiva, a produtividade da economia brasileira. Ponto. Isso aqui é papo de maluco populista que o Lula está usando para tentar ganhar a eleição. Só. E a direita não tem coragem de falar isso.
Inclusive vi o Nicolas, né, já ensaiando o voto favorável a isso. Ele falou assim, eu vou botar uma emenda que aí o governo vai ter que pagar para as empresas a diferença. Mentira, isso é loucura. Aí a gente vai quebrar as contas públicas só para atender o desejo populista do Lula? Isso é loucura. Então vamos lá, o que a gente tem que ter, e respondendo a tua pergunta, juntando esses assuntos. O modelo de contratação da CLT, que tem todos esses custos, ele é inviável. Nós temos que ter um novo modelo de contratação e uma cobrança, aí sim, dos impostos concernentes à INSS, que é o recolhimento, né? De maneira flat para todo mundo. Ou seja, nós temos hoje um MEI que cobra menos, então a pessoa hoje faz um MEI e ela trabalha como MEI, e ela paga alíquotas muito menores. Na CLT ela paga muito alto. Em ambos os casos, em um dos casos a pessoa fica com a maior parte do dinheiro no bolso, e no outro caso o Estado fica com a maior parte do dinheiro. Nós temos que criar um parâmetro menor, cobrando impostos menores, muito menores do que a CLT, em que seja fácil contratar, em que seja fácil você demitir uma pessoa, como é qualquer lugar do mundo, em que não tenha judicialização. Inclusive aqui em Santa Catarina, a gente voltou a ter hiperjudicialização na área trabalhista, porque começou a ter decisão de desembargador aqui, falando, não, você não tem custo sem entrar com a ação trabalhista novamente, ou seja, disparou, aumentou em mais de 15% as ações trabalhistas. Tem que ter essa segurança jurídica. O modelo da CLT, se não abandonado, a gente vai ter que deixar ele num canto e criar um outro modelo de contratação simples e direto e igual e previsível, que faça as pessoas trabalharem com muito menos custos. Aí o que vai acontecer? As pessoas vão naturalmente abandonar o modelo CLT para um modelo que, vamos dizer, o desconto dela, referente, por exemplo, ao INSS, que no fundo, a aposentadoria, o sistema previdenciário brasileiro, mas, no fim do dia, a maior parte do dinheiro ficando com ela e a maior previsibilidade. Este modelo, ele tem que estar presente já no próximo governo. O próximo presidente da República precisa fazer isso, porque o Brasil está indo para uma informalidade bizarra, e nessa informalidade tem pessoas que estão trabalhando e também não estão, basicamente, arrecadando os impostos para a área do INSS. Então isso vai dar um problema previdenciário lá para frente. E o cara da CLT está pagando um valor altíssimo. Então está muito desequilibrado. A gente vai precisar reequilibrar para pagar todo mundo um pouquinho, bem menos do que a gente está pagando na média, de impostos, e facilitar a contratação das pessoas. Acho que isso vai ter um efeito muito positivo na cadeia como um todo. Já na pergunta de milhões, está hoje colocada uma tendência de ter no segundo turno no Brasil entre Lula e Bolsonaro, Lula e Flávio Bolsonaro, ponto. É a tendência, é o que está colocado. Está correndo o Brasil tentando quebrar essa lógica, essa tendência e ganhar uma vaga no segundo turno. Mas, mantida a tendência, como é que vota o Renan no segundo turno? Renan vota em Renan. Mas se o Renan não estiver no segundo turno? Eu não trabalho com essa hipótese. Nunca trabalharei. Não se entra num campo de batalha pensando em perder. Imagina assim, eu tenho milhares, tem meninos colocando o seu coração, sangue, suor e lágrimas, trabalhando no Brasil sem dinheiro nenhum, ajudando na pré-candidatura. Aí eu vou aqui chegar para você, vou ficar conjecturando uma derrota para esse cara. Eu nunca vou conjecturar essa derrota. Segunda pergunta. Num debate, vamos supor que todos estejam no debate. Primeiro debate realizado, Renan, Lula, Flávio Bolsonaro, Caiado, Zema, se estiverem no processo e tal. O que tu perguntaria pro Lula? Uau! Seria o meu primeiro encontro com o Lula desde 1989. Eu vi ele num jogo de futebol e mandei ele tomar naquele lugar, por causa do meu pai, né? Eu tinha 5 anos de idade. Assim, a primeira pergunta é uma pergunta meio óbvia, muito idiota, mas de fato, cadê a tal da picanha? No sentido de, cadê os ganhos na vida das pessoas? Cadê a acumulação? Cadê a felicidade maior do brasileiro? Cadê os gastos dele? Cadê o consumo maior que ele prometeu e não entregou? Onde está isso? Porque ele vai precisar explicar isso, porque ele falou que as pessoas iam ficar mais prósperas e terminou o mandato dele dando pé de meia, botijão de gás e energia elétrica. Ou seja, todo mundo ficou mais pobre. Se você está precisando de um botijão de gás, inclusive aqui em Santa Catarina tem lugar de entrega do botijão de gás dele, significa que todo mundo ficou mais pobre. E alguém vai ter que mostrar e jogar isso na cara dele. Que as pessoas ficaram mais pobres no governo dele e ele está agora arrancando dinheiro das pessoas que trabalham e produzem para dar botijão de gás para os outros. Aí eu quero ver, ele vai ter que sambar para responder isso. Aí na segunda pergunta tu vira e pergunta para o Flávio Bolsonaro. A primeira pergunta para o Flávio Bolsonaro explique para o Brasil por que você chegou e entrou com uma liminar mandando o COAF sair da frente para salvar você de um escândalo de rachadinha em que os seus funcionários davam o dinheiro deles em cash, 90% do salário, para o Queiroz, e o Queiroz administrava e pagava inclusive as contas dele, Flávio. E se isso não é, isso próprio, uma facilitação do trabalho do STF, porque na prática o STF ficou hiperimpoderado por conta do escândalo da rachadinha do Flávio Bolsonaro, em que o pai dele fez um acordo para salvar ele. E ele vai ter que explicar esse acordo para o Brasil. Porque uma coisa é fazer as pessoas ficarem na frente de quartel, achando que estão enfrentando o sistema. O outro é o próprio Flávio Bolsonaro fazer acordo com o sistema para não ser preso.
Muito obrigado pela tua vinda aqui no Estúdio Som Maior, foi um prazer te receber. O prazer foi todo meu, uma honra, ótimas perguntas e espero ter contribuído. Sucesso para ti, caminhada. Renan